Olá, gente. Nós vamos resolver aqui uma questão a pedido, né? É uma questão interessante de vetores que eu vou resolver de uma forma geométrica que particularmente eu acho interessante. Pode ser que haja outras soluções, com certeza vai haver, mas eu vou resolver dessa maneira que eu estou colocando aqui para vocês. Então veja só, dado um triângulo de vértice ABC, vamos colocar isso de uma forma sem muita preocupação de marcar, né, no espaço. Eu tenho o B e o C e eu tenho aqui o A, só para que a gente entenda. Então é um triângulo ABC, então vamos aqui, né, colocar as coordenadas. Vamos ver quem é o nosso A. O nosso A, 0, 1, menos 1. Quem é o nosso B? Deixa eu colocar aqui, ó, B é menos 2, 0, 1. E o nosso C, 1, menos 2, 0. Então, dado ali os pontos de coordenadas no espaço, né, tridimensional, dos pontos A, B e C. Ele quer calcular, né, calcular aqui a medida da altura relativa ao lado BC. A altura relativa ao lado BC é o segmento de reta que vai de A ortogonalmente ao lado BC. Aqui está a altura desse triângulo. Muito bem. Então veja bem, como é que eu posso achar essa altura? Nós estamos no espaço, é uma geometria espacial, quer dizer, na realidade as representações são tridimensionais, se torna mais difícil, né, já que no ensino médio a gente só vê essas figuras, né, aqui no caso do triângulo, no plano. E aí, vamos assim modelar o exercício. O que eu tenho que fazer? Se eu souber qual é a área do triângulo, eu vou chamar S do triângulo. Vou botar até um símbolo assim, ó, S de superfície, tá? A superfície do triângulo. Se eu sei quem é a superfície do triângulo, né, vamos dizer que eu sei isso aqui é conhecido, eu posso tirar o seguinte: a superfície do triângulo, pela fórmula, é a base vezes a altura sobre 2. Quer dizer, a área do triângulo, se quiser chamar de área, chama de área, tá? Então é melhor. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Mas quem é a nossa base? A nossa base é essa medida de distância, é o segmento BC. Essa é a base, tá? Vezes BC, essa medida, vezes a altura, né, que é isso aqui, dividido por 2 da área do triângulo. Bom, nesse nosso caso, o que eu preciso achar? Eu preciso saber, porque eu consigo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, achar a área do triângulo, nossa questão. Depois, achar o comprimento da base. Ora, se eu sei a área e eu sei o comprimento da base, eu consigo achar a altura. Então, é isso que nós vamos fazer. E aí, com posse no estudo da análise vetorial de vetores, eu posso achar a área desse triângulo, que é o módulo do produto vetorial. Então eu preciso, para que eu ache a área, eu posso pegar um ponto, fixar um ponto sem problema nenhum. Eu vou até preferir isso aqui. Eu vou pegar o BA e vou fazer o produto vetorial com o vetor BC. Isso aqui é vetor. Então, olha só. Eu fixo o B, eu peguei o BA, vou fazer um vetor aqui, ó, e vou pegar o BC, fazer outro vetor. Então, se eu achar o módulo de BA, né, produto vetorial, BC, e dividir por 2, porque se eu não dividir por 2, isso é a área do paralelogramo.
quando eu divido por 2, fica a área do triângulo, certo? Eu poderia fazer assim, AB, começando do A, AB vezes AC, sem problema nenhum, dividido por 2. Eu podia fazer CA vezes CB, vetorial, dividido por 2. Eu vou explicar por que eu peguei o BA e o BC. Por que eu peguei o BC? Porque eu vou precisar exatamente do comprimento do BC. Quer dizer, na realidade, quando eu boto aqui, ó, BC, esse BC aqui, ó, é uma medida, eu botei vetor, é uma medida, tá? Medida de BC, o valor de medida, de comprimento. Aqui a altura, o valor de comprimento, dividido por 2. Tá? Então, quando eu chamei aqui a base, né, eu estou colocando aqui a medida dessa base. Para mim, nesse momento, é BC. Muito bem. Então, eu vou achar, vamos fazer devagar, o BA. Quem é o vetor BA? Você sabe que BA, né, é você fazer o A menos o B. Isso aí é uma questão de você pegar um vetor e colocar ele na origem, chamado vetor posição. Então você faz sempre a extremidade menos o inicial. Vamos fazer já de cabeça. Se eu quero A menos B, é 0 menos menos 2. Porque é 0 menos menos 2, dá 2. Depois 1 menos 0, dá 1. Depois menos 1 menos 1, dá menos 2. Então achei o vetor BA. Agora eu vou achar o vetor BC. O vetor BC é C menos o B. Sempre o ponto final menos o inicial. Quem é o nosso C? 1 menos menos 2. Porque está subtraindo. Então tem que fazer 1 menos menos 2, dá 1 mais 2, que é 3. Menos 2 menos 0, menos 2. 0 menos 1, menos 1. Encontramos o vetor BA e BC. Agora eu vou achar o produto vetorial desses dois aqui. Então, isso aqui é um módulo, tá? Então, primeiro eu estou fazendo o produto vetorial. O produto vetorial é feito pela resolução, né, do desenvolvimento dessa matriz quando eu estou na busca do determinante. Então, I, J, K, sempre esses elementos são elementos de vetores unitários da forma canônica, I, J, K. Depois eu vou colocar o vetor BA. Quem é o nosso BA? Esse cara aqui, 2, 1, menos 2. E depois o BC. Quem é o BC? 3, menos 2, menos 1. Certo? Como aqui vai ser em módulo, valor positivo, eu poderia fazer isso sem nenhum problema, pegar o BC vezes o BA, porque daria negativo, quando eu permuto assim. Quer dizer, muda o sinal, melhor dizendo. Né? O produto vetorial não é comutativo. Então, se BA vezes BC dá um número, se eu fizer BC vezes BA, esse número fica multiplicado por menos. O anterior multiplicado por menos. Mas não interessa, eu peguei BA vezes BC e vou desenvolver isso aqui. Então, a gente usa a regra de Sarri, né? 2, 1, menos 2, 3, menos 2, menos 1. Repete essa coluna aqui, I, 2, 3, e essa J, 1, menos 2. Então, veja só, IJK, 2, 1, menos 2, 3, menos 2, menos 1, I, 2, 3, J, 1, menos 2. Então, vamos multiplicar positivo, tem aqui, né, fazendo diagonais. Não vou fazer riscos aqui não, para não ficar muito confuso aqui nos rabiscos. Então, aqui é positivo, positivo, positivo. Então, esse aqui é 1, né? Então, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Tudo aqui é multiplicado por mais. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes I, menos I. Aqui, 3 vezes menos 2, menos 6J. Então, continua, menos 6J. Menos 2 vezes 2, menos 4K. Então, nada mudou de sinal. Quando eu faço agora, vou apagar isso aqui. Quando eu faço pelo lado negativo,
que seria essa situação? O produto ali eu mudo de sinal. Então, veja só, 3 vezes 1, 3, 3K. Então, muda, menos 3K, porque está buscando por menos. Menos 2 com menos 2, 4i. Muda, menos 4i. Aqui, menos 1 com 2 deu negativo, menos 2J. Passa com o sinal trocado, 2J. Então, nós vamos ter menos 4i com menos i, menos 5i, J, menos 6J com mais 2J, menos 4J, menos 4K com menos 3K, menos 7K. Então, esse que nós fizemos foi exatamente o BA vezes BC. Agora, eu preciso do módulo do BA vezes o BC, que é o módulo. É bom a gente colocar isso aqui, tá, na forma que não é a forma canônica. Então, vou botar menos 5, aqui menos 4 e aqui menos 7. Então, veja só, menos 5, menos 4, menos 7. Pega os números, colocam ali na sequência, ó, I, J, K. E aí, o módulo é a raiz quadrada do quadrado de cada carinha desse. Então, é menos 5 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, mais aqui, menos 7 ao quadrado. Quanto que dá isso aqui? Daria 25, né? 4 vezes 4, 16, tudo positivo. E 7 vezes 7, 49. Então, vamos fazer essa soma aqui, ó. Só para 25, 16, 49. Veja só, 9 e 6, 15, com 5, 20, 2 e 2, 4, 1, 5 e 4, 9. 9 e 6, 15, 20, 2, 4, 5, 4, 9. Então, nós temos aqui igual, vou botar aqui, raiz de 90, certo? De repente, dá para racionalizar, né? 90, 2, dá 45, né? Por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, eu tenho 3 ao quadrado, 9, passo para fora 3, que é, tá certo, raiz de 10. Se eu boto 3 vezes 3, 9, 9 vezes 10, raiz de 90, racionalizei ali, deu 3 raiz de 10. Então, 3 raiz de 10 é exatamente esse carinha aqui, que é o módulo de BA vezes BC. Mas como eu quero a área do meu triângulo, é esse resultado, que foi o módulo, dividido por 2. Então, preciso dividir por 2 para ter a área do triângulo. Veja que eu encontrei a área do triângulo. Ah, mas eu preciso de saber a medida de BC. Esse BC, esse BC eu vejo ele como um vetor agora, olha. Então, eu vou pegar o BC como vetor. Por isso que eu já até fiz aqui, ó, 3 menos 2 menos 1. Então, eu fiz lá o BC. Mas eu quero o comprimento dele. O comprimento dele é módulo. Então, eu preciso trabalhar com módulo, que é a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, que é raiz quadrada de 14, que dá 2 vezes 7, que não dá para racionalizar, beleza? Bom, então eu tenho BC. Ora, vamos agora usar a nossa fórmulazinha para achar H. A área do triângulo é isso aqui, ó. 3 raiz de 10 sobre 2. Beleza, está aqui. Área do triângulo. Agora, quem é a nossa base? Foi a medida em módulo de BC, que é quanto? Raiz quadrada de 14. Vezes quanto? Vezes o H. Está aqui. Dividido por 2. Então, peguei essa área, né? Peguei a medida de BC, que eu chamei da base, o H é o que eu quero calcular, dividido por 2. Então, ficou exatamente essa equaçãozinha para eu encontrar o meu H. Veja que esse 2 corta com 2 e o H fica 3 raiz de 10 dividido por quanto? Por raiz de 14. Veja, esse cara dividido por esse.
Ora, aqui a gente racionaliza, né? Então a gente vai botar H, 3, raiz quadrada, 10 vezes 14 dá 140, sobre raiz de 14 vezes raiz de 14, 14. Não tem como simplificar, está aí a altura do triângulo que nós pedimos aí, o que a questão pediu. Um abraço, até a próxima. Gente, voltando, antes de ligar, eu olhei aqui, mas só para mexer mais, tá? Só aqui, desculpa. Você continua, né? Então tá. Raiz de 140, vamos tentar ver o que acontece aqui, ó, racionalizando. Acho que de repente é mais negócio, passar para fora, melhor. 140 por 2 dá quanto? 70. Por 2 dá quanto? 35, não é verdade? 35, 70. Se eu botar por 5, vai dar 7, vai dar 1, quer dizer, na realidade, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7, né? 2 vezes 5, 2, 2 vezes 7, 5 vezes 7, 7 vezes 1. Então, o meu H poderia também ser escrito assim, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado é 4 vezes 35, não é isso? Sobre quanto? Sobre 14. E aí, eu posso botar assim, ó, esse 4 passo para fora, dá 3 vezes 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Aqui, raiz de 35 sobre 14. O que eu fiz aqui? Passei para fora, dá 2. Multipliquei por 3, sobrou 35, 14. Esse 2 pode, isso aqui é um produto, esse 2 corta com 14, então fica 3 raiz de 35, aqui, dividindo por 2 dá 7, tá? Então eu vou ter aqui talvez uma resposta mais simplificada um pouco, de repente múltipla escolha poderia estar aparecendo assim, poderia estar aparecendo daquela outra forma. Agora sim, então gente, até mais.